Bom dia a todos e a todas. Aula de Sociologia para os terceiros anos. Professor Tiago, Colégio Dom Bosco. Hoje são 4 de setembro de 2020, uma sexta-feira pela manhã. Gente, veja só, na última aula a gente falou sobre o capítulo 17, a cultura brasileira sob o olhar da sociologia. Só explicando, justificando para vocês mais uma vez que essa semana eu não pude dar aula ao vivo porque meu notebook teve um problema, mandei para assistência e só está pronto segunda-feira. Por isso estou gravando essa aula hoje para vocês, para contemplar esse capítulo 18, certo? Veja, na aula passada, que foi uma aula ao vivo, no dia 29 de agosto, a gente comentou, falou, refletiu sobre a cultura brasileira. E eu disse, gente, para poder entender esse capítulo, a gente precisa se perguntar, fazer a provocação. O que faz do Brasil, Brasil? O que faz do povo brasileiro, povo brasileiro? Quais são as características que são nossas? E vários pensadores vão tentar explicar, vão tentar responder a essa pergunta. Um dos mais importantes foi Gilberto Freire. A gente comentou sobre ele. Gilberto Freire, ele vai enfatizar, ele vai afirmar que a característica do povo brasileiro é a sua miscigenação. Isso é uma verdade. Nós somos resultados de 3 matrizes culturais, que é o europeu, o branco europeu, né, na maioria branco, o negro africano e o nosso índio brasileiro, que é o verdadeiro dono do Brasil, o nativo brasileiro. Então, de acordo com Gilberto Freire, uma das características do povo brasileiro é a miscigenação dessas 3 raças. O que chama a atenção em Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, é que ele vai dizer que houve uma certa romantização, naturalização, facilidades no processo de miscigenação. Os seus contemporâneos e pós-pensadores Gilberto Freire vão fazer a crítica ferrenha a esse pensamento. Eles vão dizer, obviamente, que nós somos frutos de 3 raças, de 3 culturas diferentes. Porém, não houve uma facilidade no processo de miscigenação. O que houve foi violência, o que houve foi estupro, né? Então, não houve essa romantização, como Gilberto Freire disse. Porque ele dizia, afirmava que o português, antes de chegar no Brasil, já tinha uma experiência de miscigenação com outros povos. Já estava adaptável e adaptado às relações sociais com culturas diferentes. Quando chega no Brasil, esse português ele se abre, ele interage e recebe o processo de aculturação. É quando 2 culturas elas interagem e o resultado desse contato é um novo tipo de cultura como é a nossa, né? E o que é que chama a atenção no brasileiro como característica nossa? É o jeitinho brasileiro, que tem um lado positivo e um lado negativo, né? É a sua alegria, é a sua criatividade, é a sua honestidade. Não pode confundir política, corrupção com honestidade. Nós somos um povo muito honesto, muito trabalhador, muito criativo. E qual é o lado negativo dessa miscigenação? Sem dúvida nenhuma, é o resultado da escravidão, que é o racismo. Nós somos um povo racista, nós somos um povo classista e nós somos um povo machista, resultado, fruto do nosso passado colonial, escravista, da monocultura e do latifúndio, da violência. Então, esse é o lado negativo do nosso país, ok? Muito fruto do nosso passado, como eu falei. Beleza. Aqui está algumas coisas que a gente falou sobre esse capítulo 17, só para relembrar, tá bom? Eu gosto de ler isso aqui porque eu acho interessante. Veja, a aculturação aconteceu com nós, né? É a fusão de 2 ou mais culturas diferentes que, ao entrarem em contato contínuo, provocam mudança nos padrões culturais dos grupos envolvidos. Então, nós aculturamos a cultura portuguesa, né? Nós, o povo indígena brasileiro, interferiu na cultura,
o português interferiu na forma de se relacionar com os deuses do negro africano. Aí entra o sincretismo, né, muito presente na Bahia, né, onde os santos católicos e os orixás do candomblé, eles se misturam, isso é chamado de sincretismo religioso. Então houve um processo de aculturação muito forte, né? Na língua, no comportamento, na alimentação, na gastronomia, na dança, no folclore. Então a gente é resultado dessas três matrizes que formam esse espetáculo que é o brasileiro, esse espetáculo que é o nosso país, diverso, colorido, de várias línguas, de vários gostos, de vários sabores, que é o nosso país, beleza? Pois bem, terceiros anos, tem sugestões de livros aqui. Eu até recomendei esse que eu tenho, que é O que faz do Brasil, de Roberto da Mata. Eu gosto muito de Roberto da Mata, ele é muito didático naquilo que ele fala. Eu recomendo, tem em PDF, certo? Domínio público, tem em PDF. O que é cultura, esse eu não conheço, não li esse cultura, mas eu tenho certeza que tem em PDF também, é uma sériezinha Primeiros Passos. O que é trabalho, o que é ideologia, o que é cultura, enfim. Muito bom também, deve ser. Vamos lá. Vamos agora para o nosso capítulo 18. Cultura e contracultura. Cultura e contracultura. Veja só. Página 169 é um capítulo que eu acho que é o mais curto que tem nesse material. Ele não completa nenhuma página. Ele completa só 2 terços da página, é bem curtinho, mas a gente vai tentar fazer desdobramentos em relação a esse capítulo, cultura e contracultura. Vale relembrar aqui que cultura é o produto da intervenção do homem no meio ambiente. E essa intervenção, como eu já falei várias vezes, desde o primeiro ano falando, primeiro ano, segundo, terceiro, essa intervenção do homem na natureza é realizada a partir de uma ferramenta. Essa ferramenta é o trabalho. O trabalho intencional. O que é o trabalho intencional, professor? É quando eu espero um resultado. É quando eu calculo um resultado. Então, a abelha trabalha, a abelha realiza um trabalho ao produzir o mel, mas o trabalho que a abelha faz não é intencional. A abelha não espera um resultado do seu trabalho, ela faz porque a obrigação dela fazer é instintivo, é natural. A abelha não tem liberdade para escolher se faz ou não mel, ela tem que fazer, o instinto dela determina isso. Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, nós calculamos, nós planejamos a nossa ação. Isso só é possível graças ao trabalho. E o trabalho, como a gente sabe, é resultado de uma relação dialética. O que é dialética, professor? O trabalho é resultado da reflexão e da ação. Ação, reflexão, dialética. Quando eu estou realizando uma atividade, eu faço isso unindo 2 coisas, o pensamento e a ação, ou a reflexão e a ação. Então, o pensamento / reflexão aperfeiçoa a minha ação aperfeiçoa a minha reflexão. E de acordo com Hegel, há uma evolução do espírito humano, há uma evolução da racionalidade humana, há uma evolução e a sofisticação da vida. Se nós chegamos aonde chegamos, senhoras e senhores, muito fruto do nosso trabalho sobre a natureza, um trabalho intencional, planejado, o homem se lança como um projeto, antecipação pelo pensamento, um trabalho dialético, onde a minha ação vai refinar a minha reflexão e a minha reflexão vai sofisticar a minha prática, a minha ação. É assim que funciona, certo? Porque quando o homem fez, por exemplo, o primeiro livro, ele não fez do jeito que está aqui. Há um processo de aperfeiçoamento técnico, certo? Então isso é possível graças ao trabalho, do homem trabalhando. Por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho sobre a natureza, esse trabalho reflexivo, esse trabalho dialético, esse trabalho criativo sobre a natureza vai produzir cultura.
Então, o homem, quando transforma a natureza, ele não só transforma a natureza, ele se transforma também. Então, ele desenvolve a linguagem. Essa linguagem vai proporcionar que o trabalho não seja agora solitário, mas um trabalho em comunhão. O homem desenvolve agora os signos e os significados. Ele vai nomear as coisas. E quando ele nomeia, ele cria valor. Ele produz valor. É como se fosse ele estivesse produzindo um valor e sendo retroalimentado por esse valor. Ele segue esses valores, ele modifica esses valores. Então, tudo isso que o homem produz a partir da comunicação, da nomeação dos objetos das coisas, do trabalho em comunhão, do desenvolvimento da escrita, do desenvolvimento das leis, do Estado, do conceito de família, da moeda, então tudo das artes, tudo isso é produção cultural, seja ela material ou imaterial. Até aí, tranquilo? Certo? Por que eu estou falando isso? Porque o tema traz cultura e contracultura. Então, na contracultura, aí sim, vamos falar sobre contracultura agora. O material de vocês traz assim, eu achei bem interessante isso. No primeiro parágrafo, primeira linha, diz assim: cada grupo social e cada sociedade possui seus referenciais simbólicos e culturais. Epa! Ó! Lembra do capítulo anterior? Que eu falei, o que faz do Brasil Brasil? Tá aqui, cada grupo social, nós, e cada sociedade possui seus referenciais simbólicos e culturais. Lembra de Framboos, o antropólogo Framboos? Ele vai construir a ideia de diversidade cultural. Porque Taylor, que era resultado das teorias positivistas de Augusto Comte e evolucionista de Charles Darwin, vai dizer não. A nossa sociedade europeia que é evoluída e sofisticada. As demais são exóticas, são inferiores. Já nesse capítulo já diz o seguinte: cada sociedade possui seus referenciais simbólicos e culturais. Cada uma tem uma especificidade. O jeitinho brasileiro é nosso. E ninguém tira, seja positivo ou negativo os seus efeitos. Mas é nosso. Ok? Então, cada sociedade possui seus referenciais simbólicos e culturais, que são resultados da nossa história, do nosso espaço geográfico, dos nossos contatos, das interações sociais que estabelecemos com o mundo natural e com outros povos. Certo? Beleza? Continuando. Com o deslocamento de fronteiras, ó, só lembrar que o português chegou aqui porque ele deslocou as fronteiras, né? A conquista de novos territórios e a circulação por diferentes referenciais culturais pode ocorrer um estranhamento cultural. Isto é, surgem sentimentos de estranheza, em alguns casos de perplexidade. Gente, presta atenção. Eu quero que depois que você acabe essa aula, se der tempo, você assiste essa aula e você vá no YouTube. E coloque assim, Sampa, S-A-M-P-A, Sampa, de Caetano Veloso. Eu quero que vocês ouçam essa música nessa perspectiva aqui, podem ocorrer um estranhamento cultural, isto é, surgem sentimentos de estranheza, em alguns casos de perplexidade. Ouçam a música, peguem a letra da música e ouçam nessa perspectiva. O que é que Caetano na música é mostrar para mim da perplexidade cultural? Ele vem do interior da Bahia, jovem. Quando ele chega em São Paulo, o que é que ele encara? Como ele encara São Paulo? Será que ele fica feliz com São Paulo ao chegar nessa cidade? Será que ele fica entusiasmado? Qual é o sentimento que ele quer passar nessa música? Façam isso, gente. Aumente seu repertório intelectual. Isso pode ajudar vocês na tua redação. E um bom texto que você pode escrever. Sampa, de Caetano Veloso, uma frase que eu acho genial dele. Eu acho que é um dos versos mais lindos de toda a sua obra, que é que Narciso acha feio aquilo que não é espelho.
é que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Para mim, isso é um dos versos mais lindos que existe na música brasileira. Ok? Então façam isso, tá bom? Isso ocorre porque uma rede de subjetividade é mobilizada a fim de que seja possível a definição de significados, de discursos discursos que representem o que não se conhece ou que se busca possuir. Veja, o que é que esse primeiro parágrafo quer nos explicar sobre contracultura? Nós estabelecemos uma cultura padrão. É só lembrar do fato social do Durkheim, né? Existe uma certa padronização cultural na nossa sociedade, não é da nossa sociedade, né? De hábito, costume, respeito, jogo social, relações sociais. E quando há o processo de globalização, quando se inicia aí as redes de computadores, né? As mídias sociais, e quando há uma facilidade na mobilização de pessoas, migrantes e emigrantes, nesse globo terrestre, nós temos a possibilidade, no meu ver, positiva, Tiago falando positivo, de entrar em contato com valores diferentes, de entrar em contato com símbolos diferentes, de entrar em contato com subjetividades diferentes da nossa. Porém, existe uma padronização estabelecida, muitas vezes pela burguesia capitalista, heterossexual, branca, nível superior, burguesa, capitalista. Professor, isso é algo negativo fazer parte desse? Não. É uma característica. A maioria das vezes a padronização do que é certo, o que deve ser seguido como um padrão de alegria, de sucesso, de bem-estar, vem dessa categorização do homem branco, heterossexual, nível superior, burguês, industrial, capitalista. Então, isso é que a indústria cultural também faz isso, né? Então, tudo que vá de encontro a essa padronização é chamado em sociologia de contracultura, contra padronização, contra status quo, contra paradigmas. Tá claro, gente, isso aí? Vou falar, contracultura é contra o padrão estabelecido pela sociedade como verdadeiro, como bom, como paradigma da verdade, da felicidade, do sucesso, da alegria, tá bom? Beleza. Aí sim, vamos lá. Pós Segunda Guerra Mundial, temos aqui. Nos anos de 1960, vários países foram tomados por sentimentos e práticas comportamentais essencialmente novas. Sentimentos e práticas comportamentais essencialmente novos. Uma onda de costumes tidos como desviantes, tá vendo? Ó? Desviantes para o padrão burguês daquela época. Pareceu expandir a sua força a partir do protagonismo juvenil e de novas expressões artísticas, linguísticas, corporais, comportamentais e políticas. Parece expandir a sua força a partir do protagonismo juvenil. Gente, isso é clássico. Isso é clássico. Isso a história comprova. Todas as transformações, todas é muita coisa, vamos lá. Muitas transformações que aconteceram na sociedade, muitos paradigmas que foram rompidos, que foram ressignificados, foram feitos pela juventude, pelo protagonismo juvenil. E isso é emblemático na década de 60 e 70 no mundo e no Brasil. Então o jovem, ele é a vanguarda. Vocês são responsáveis por provocar, por discutir os padrões estabelecidos pela sociedade. Porque nós, adultos, né, nós temos uma dificuldade em mudar, em transgredir, porque existem vários valores por trás disso, várias situações que nos proíbe ou nos permite ter essa veia mais juvenil, mais radical, mais subversiva.
Existe uma rede de pessoas que dependem do nosso trabalho, da nossa existência, da nossa vida. Por isso, freia. Mas o jovem não, o jovem é livre. A liberdade pertence ao jovem, o futuro pertence ao jovem. Vocês são a vanguarda do mundo, dos valores. É por isso que a gente aposta tanto nessa nova geração, a geração high-tech, nativos digitais, pessoas mais sensíveis, mais preocupadas com questões ambientais, com o afeto, com o relacionamento, com a vida profissional, obviamente, que ninguém pode viver sem dinheiro num sistema capitalista, mas nós estamos apostando nessa nova juventude para ressignificar o mundo, para transformar o mundo em algo melhor. Obviamente que isso passa por mim. Né? Que tipo de filho ou filha eu quero lançar para o futuro desse mundo? Né? Que tipo de jovem eu quero deixar para o mundo? Então passa por mim também. Mas esse jovem também tem que ter esse caráter, esse caráter da contracultura, de sempre dizer assim, por que isso? Por que não pode fazer melhor ou diferente? Né? Então, se alguma coisa mudou nesse mundo, foi por causa do jovem, da vanguarda e do protagonismo juvenil. Isso a gente vai ver na década de 60. Aliás, o século XX, ele é carregado de fatos históricos, fatos sociais importantes, né? Quer ter um referencial cultural imenso na tua cabecinha? Estude o século XX, é fantástico, né? Temos aí a crise da Bolsa de Valores de Nova York, temos os regimes nazifascistas, temos Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, temos o processo da industrialização do mundo, temos as guerras libertárias da década de 60, redemocratização do Brasil, regime militar aqui no Brasil, movimentos culturais. É fantástico. O século XX é fantástico, certo? Pois bem, vamos lá. A juventude parecia anunciar o surgimento de um novo ator social. O jovem considerado rebelde definia sua causa. O protagonismo. Definia sua causa, a sua agenda política e artística. Discordava de valores e normas defendidos pela sociedade industrial e belicista. Frente à cultura de massa e à Guerra Fria, surgiu uma cultura alternativa orientada pelo desejo de protagonismo e transgressão. Assim, a contracultura ganhava novas formas de expressão, paz e amor, revolução individual, é proibido proibir, aqui e agora, etc. O florescimento de novas ideologias a partir daquela década faz surgir novos tempos. Não demorou muito e o termo contracultura começou a ganhar notoriedade por meio de veículos de comunicação e da indústria cultural. Veja, o que acontece na indústria cultural. Veja como isso é interessante, gente. O movimento hippie, ele vai ressignificar muita coisa. Tanto a subjetividade, tanto os valores, como também as questões materiais. Então, o brinco do hippie, o colazinho do hippie, a roupa do hippie, o colar, o batom, a forma de se vestir, a calça, o sapato, né? As ideias, o pensamento, isso tudo vai ser apropriado. Veja só, gente, como o capitalismo ele ressignifica as coisas. Isso vai ser apropriado pela indústria cultural. E a indústria cultural vai transformar essa ideia de contracultura, de movimento hippie, de liberdade, de paz e amor, em um objeto a ser vendido, em um valor a ser comercializado. A indústria cultural vai transformar esses objetos, essas imagens, essas roupas em objeto, em mercadoria, em objeto para ser comercializado. Então veja que até isso a indústria cultural conseguiu cooptar, conseguiu capturar e transformar em mercadoria, como ela faz até hoje, né? Como ela faz até hoje. Então temos aqui um capítulo bem curtinho chamado Cultura e Contracultura. Eu só vou relembrar, assistam a música Sampa de Caetano Veloso. Se por acaso alguém tiver tempo, vai na Netflix e assiste Os Vikings. Os Vikings tem 6 temporadas, não precisa assistir as 6 temporadas, a primeira temporada já está o bastante.
que você já dá para você ter uma noção muito boa sobre o que é diversidade cultural, relativismo cultural, multiculturalismo, contracultura, certo? Tem um tempinho, Os Vinx, está na Netflix, 6 temporadas. Assiste a primeira, já tá bom para você, tá bom? Então, gente, bom final de semana para vocês, estudem. Qualquer dúvida eu vou estar no WhatsApp, no privado, e na próxima semana aí sim a gente faz a aula ao vivo, meu computador formatado, bonitinho, rápido, tá bom? Se cuidem, beijo, morrendo de saudade de vocês e até a próxima.